E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Glória a Deus. Amém, amados? A paz do Senhor. Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um culto de cura interior. Já estamos bem próximos de encerrarmos esse estudo que nós estamos fazendo para fazermos a vontade do Senhor e nos purificando, nos limpando a cada dia. Então, você que está aqui na igreja nessa noite, os irmãos que nos acompanham dos seus lares, peço aos amados que estejam abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo de número 33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar esse culto com essa palavra que fala a respeito de aliança, que fala a respeito de promessas, que fala a respeito de prosperidade da parte de Deus. E nós vamos iniciar justamente com Jeremias, capítulo de número 33, que nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Amém, queridos? Então aqui há uma promessa da parte de Deus, mas há um convite do Senhor para que eu e você possamos vir a Ele. Por isso que vem nos ensinando a palavra, dizendo que o Senhor veio a Jeremias pela segunda vez. E aí o Senhor diz assim para ele, que ele o invoque, que ele o chame, que ele o clame. E a Bíblia diz que o Senhor responderá. E de que forma que Deus responde? De forma grande, de forma objetiva, nos anunciando coisas grandes e até mesmo as que estão, as ocultas, coisas que nós sequer pensamos ou imaginamos. Então hoje, culto de cura interior, onde eu e você temos a liberdade. Já são mais de 3 terças-feiras e o Senhor, quartas-feiras, que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós o invocar, para que sejamos completamente curados. Então eu quero te convidar nessa noite, você que está aqui na igreja, os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, a estar fechando os seus olhos, mas abrindo o seu coração, para que essa palavra que vai ser pregada na noite de hoje, para que os louvores que serão entoados na noite de hoje, venham adentrar no seu coração, que nós possamos sair daqui nessa noite, e você que está na sua casa, totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez estamos aqui nessa noite para te adorar, engrandecer o teu nome, para te dizer, Senhor, quanto tu és maravilhoso. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio ao nosso encontro, e nós estamos aqui nessa noite para clamar por aqueles, Senhor Deus, que estão passando por alguma situação difícil. Pai, visita os leitos dos hospitais, Senhor Deus, aqueles que estão encarcerados, que o Senhor esteja guardando a cada um dos seus. Guarda-nos também que estamos aqui, Senhor, buscando te servir em espírito e em verdade. Pai, clamamos também, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo, ó Pai, a cura para esta nação, a cura, Senhor, para este país,
A cura, Senhor Deus, não só para o Brasil, mas também, Senhor, para todas as nações que tanto estão perdendo, ó Pai, os seus entes queridos. Que o Teu Espírito Santo nos encha nessa noite, que possamos transbordar na Tua presença, nos alegrando sempre, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Por isso nós estamos aqui diante da Tua presença, fazendo essa petição para que ela se achegue aos Teus ouvidos, às Tuas narinas, Senhor, como aroma suave, e que haja resposta da parte do Senhor ao nosso clamor e à nossa oração. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz amém e graças a Deus. Convidar o Ministério de Louvor para estar conosco, adorando a Deus. Aleluias. Que nós possamos realmente vivenciarmos um novo tempo, confiando sempre no Senhor, porque a promessa que Ele faz, ela se cumpre em nossas vidas, para a honra e glória do seu santo e precioso nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amados, Romanos 5 nos ensina: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos aí nessa noite a liberdade de convidarmos o Espírito Santo de Deus para estar conosco neste culto, e que nós possamos a cada dia ter a certeza, não perdermos a esperança no nosso Deus. Amém? Quero convidar aqui o irmão Eduardo, que estará ministrando essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, só aqui está o Teu Filho, ó Deus, diante da Tua presença. Clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos ouvidos. Senhor, abençoa a vida do Teu Filho, abençoa a sua família, os seus negócios. Pai, tudo aquilo que vier falar aos nossos corações nessa noite, que venha diretamente do Teu trono. Pai, que Ele seja abençoado por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda tem intenção de fazer, porque sabemos que grandes coisas ainda tem o Senhor para com a vida dele. Por isso te pedimos, Senhor, seja com ele, fortaleça, Senhor Deus, as dificuldades, jamais deixe com que ele abaixe a cabeça, porque sabemos que o Senhor é um Deus forte e zeloso. É o que nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Boa noite, amados. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, você também que está acompanhando a gente aí de sua casa. A quarta noite aí de aula, quarto dia, né? Esse ensino aí está sendo abençoado para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento interno e para o crescimento do teu ministério. Eu tenho certeza que o que você tem aprendido aqui, você começar a colocar em prática, você vai ver o quanto que vai ser edificante para a tua vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu convido você que está aqui, você que está em casa, a repetir comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui para aprender da tua palavra. Cura-me o meu coração, a minha alma e o meu espírito. E eu repreendo com a autoridade do nome de Jesus e sobre o seu sangue vertido na cruz, que Satanás
e seus demônios venham roubar de mim a semente do ensino que vai ser lançado na minha vida esta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus amados. Amém, louvado seja Deus. Então, abra comigo na página, a partir mesmo já da capa, que eu não deixar dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Página 8 traz número 3, emoções. Só recapitulando, nós estamos aqui no tópico 3. Característica dos maus espíritos que atuam na mente. Então nós já estudamos aí o tópico 1 e o tópico 2, das características dos maus espíritos que atuam na mente. Ou seja, a passividade da mente e a vontade. E ele também agora eles vão agir nas emoções. Amém, meus amados? Jeremias 17:9. Instrumento para expressar o que sentimos. Por meio das emoções expressamos, diga comigo, amor, ódio, tristeza, alegria e etc. Então, por meio das nossas emoções, nós tanto podemos expressar emoções positivas, emoções boas, como emoções negativas, emoções que a Bíblia nos ensina que não são frutos do Espírito Santo. Aqui no caso ele deu 2 exemplos, o ódio e a tristeza, e também deu 2 exemplos bons, amor e alegria. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. O povo brasileiro é por índole um povo emotivo, se emociona facilmente. Nossas emoções precisam ser restauradas. Deus não quer que sufoquemos as nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Se sufocamos as nossas emoções, seremos frios como uma pedra. Mas se caminharmos por emoções, seremos inconstantes, inseguros e vulneráveis. Não podemos basear a nossa comunhão com Deus nas emoções, pois elas vão e vêm. Podemos estar emocionados ou não, mas isso não altera a nossa condição para com Deus. Elas podem ser válidas e bonitas, mas não servem como base. Exemplos: reuniões, músicas que tocam as emoções. Independente do que sentimos ou não, devemos caminhar pela palavra de Deus. As emoções nos enganam. Provérbios 23:7. Ninguém pode ter comunhão com Deus através das áreas da alma. Aonde é que estão as nossas emoções? Na alma. Podemos ter pensamentos a respeito de Deus, pensamentos positivos, ter vontade de Deus e não Deus. Ter sentimentos, nos emocionar com Deus e não tocá-lo. As áreas da alma são incapazes de ter comunhão com Deus. O homem só tem comunhão com Deus em espírito, que foi vivificado por ele no novo nascimento. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre como as emoções podem nos atrapalhar com relação a caminhar com Deus. Uma mãe cristã, daquelas fervorosas em oração, ela está em bastante oração porque o seu filho está com Covid. Ele está lá no leito da hospitalidade, está com o seu pulmão comprometido, e aí a mãe entra desesperadamente numa campanha de oração, de jejum,
pede ajuda à igreja, pede ajuda dos irmãos na oração, e ela gera uma fé no coração e a certeza de que o filho dela vai sair daquela situação. A mesma coisa eu coloco um filho que a mãe ou o pai está na mesma situação, ou o marido com relação à esposa e vice-versa. E aí no final desse contexto, ou o filho morre, a mãe, ou o marido, ou o pai, e essa pessoa que estava orando, estava buscando muito a cura do seu ente amado, querido, ele fica abalado emocionalmente e aí começa a questionar a Deus: por que o Senhor deixou o meu filho morrer? Por que o Senhor permitiu que a minha mãe morresse? Por que o Senhor permitiu que a minha esposa se fosse? Ou por que o Senhor permitiu que o meu marido fosse colhido? Por que, Deus, se eu orei tanto, eu estou na tua casa, eu jejuo, eu busco ler a palavra, eu até prego a sua palavra, eu até ajudo as outras pessoas a superarem os seus problemas com o meu apoio, eu estou sempre ali ajudando as pessoas, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, e o Senhor levou meu marido, o Senhor levou a minha esposa, e aí eles começam, por causa da emoção, que estão muito abalados, a questionar a Deus. E por causa dessa emoção, eles não conseguem ter a racionalidade, eles não conseguem compreender que na palavra de Deus está nos ensinando que existe tempo para tudo na face da terra. Então, uma pessoa emotiva e que ela se deixa chegar com nível de emoção nesse contexto que eu coloquei aqui para vocês, muito alto, e aquilo ali abala a fé. E eu falo uma coisa para você: muitas e muitas pessoas acabam se afastando da casa do Senhor, da presença de Deus, por causa dessas emoções, por causa dessas questões que eu coloquei aqui, porque a pessoa se deixa envolver tão emocionalmente que ela perde a razão, e como nós estamos aprendendo aqui, os demônios lançam tanta seta que ela buga, né? Ela trava, e ela não consegue mais raciocinar, e ele ali já cega o entendimento dela, e ela fica aprisionada nisso aí, e aí vai se afastando, vai se esfriando espiritualmente, vai se afastando do Espírito, vai se afastando de Deus, e daqui a pouco ela está completamente fora da casa do Senhor, e não consegue ter ânimo para voltar. Eu já contei aqui uma história de um pastor que eu conheci, pastor assembleiano, de ir lá para essas pequenas cidadezinhas, abrir igreja, fundar igreja, ele, a sua esposa, suas filhas, e ele se afastou tão grande por causa de decepções, que já tinha 21 anos e ele não conseguia retornar à presença do Senhor. E ele faleceu no final do ano passado, num acidente de carro. Não sei se ele já tinha se reconciliado, mas tinha passado até a última vez que eu falei com ele 21 anos, para você ver como que é forte essas batalhas espirituais pela nossa alma, e principalmente pela nossa mente, pelas nossas emoções, que é o fruto da alma, que Satanás e seus demônios lutam constantemente. Então você tem que saber, através disso que nós estamos aprendendo aqui hoje, que você tem que controlar as suas emoções. Emoção para você chorar por causa da perda de um ente amado, glória a Deus, aleluia. Mas que depois você retome a razão e siga o seu caminho. Se a gente for ver ao longo da história, da trajetória do cristianismo, amados, muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas tiveram pessoas da família mortas, mas elas não arraigaram da fé. Tiveram filhos ceifados e eles ficaram tristes, ficariam tristes, sim, oraram a Deus, como Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jamais julgue a vontade de Deus, mas faça como Jó, glorifica o nome dele. E no final do contexto de Jó, o que aconteceu? Deus restituiu todos os seus filhos. Ele sofreu pra caramba, porque ele amava abaixo de Deus aqui na terra seus filhos mais do que tudo. A palavra nos ensina que ele ficava orando e intercedendo enquanto eles estavam no churrasco lá e na bebedeira.
mas ele não se deixou emocionalmente se afastar e se esfriar. Então nós aprendamos aí com a palavra de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra nos diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito, não é a nossa alma, justamente porque ela está muito ligada à nossa carne. Então ele testifica ao nosso Espírito, porque coisas espirituais com os seres espirituais. Como vencer os sentimentos negativos? Marca isso aí, meu querido. Como vencer os sentimentos negativos? Olhando as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Josué e Caleb viram a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra. Os demais espias viram os gigantes. O exemplo que ele está dando aqui é o seguinte, ele via lá os 12 espias, eles entram, olham a terra prometida e voltam. Só que 10 diz o que? Não é loucura isso aqui, lá só tem gigantes, os camaradas são preparados para a guerra e nós não somos. Mas quem tinha prometido para eles que eles iriam vencer? O próprio Deus. Então apenas Josué e Caleb diz, vamos porque Deus falou que vai entregar para nós. Então eles não olharam as circunstâncias. Eles não viram a circunstância pelos sentidos naturais. Eles viram pelos olhos da fé, pela palavra de Deus decretada sobre aquele povo. E assim eles venceram. É assim que nós devemos, nós podemos sentir o baque, mas não podemos questionar a Deus ou culpar a Deus pelas coisas que aconteceram. Porque assim, tinham que ser. É o que a gente deve seguir adiante. Davi e Golias. Os israelitas viram que Golias era grande demais para ser enfrentado. Davi viu que a testa do gigante era grande demais para errar uma pedrada. 2 Coríntios 5:7 e 2 Coríntios 4:18. Muitos cristãos se preocupam demais com os seus sentimentos, exageram na importância deles. Efésios 6:13 fala do dia mau. Qual é o dia mau para você? Sabemos que temos que andar pela fé e não pelos sentimentos, mas é muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar os nossos valores pessoais ou nossa espiritualidade baseados no que estamos sentindo. Quantas vezes você já fez isso? Ou você ainda tem o hábito de fazer? Então agora que você está sendo chamado a atenção para esse contexto, está na hora de você fazer uma análise de como que você toma as suas decisões. Quando você está muito emocionado, como é que você age? Será que você está agindo da maneira certa? Ou será que é melhor você dar aquela respirada, puxar o freio de mão e orar, pedir ao Espírito Santo para te mostrar e te dar uma direção, para que a gente não venha fazer besteira, para se arrepender depois. Até que ponto nossas emoções são importantes? Para se ter uma resposta correta, precisamos descobrir qual é o ponto de vista de Deus sobre o que nós estamos vivendo, sobre o que nós estamos passando, sobre qual é os nossos sonhos e qual é a trajetória que nós estamos passando para nós atingirmos esses sonhos, esses valores. José foi escolhido por Deus, mas qual foi o preço que José pagou até ele chegar aonde Deus queria colocar para ele salvar a família, até ele ter esse entendimento? Mas e se ele fosse emotivo? Ele tinha ido para o saco, tinha perecido lá dentro da cadeia da prisão. Mas, no entanto, ele foi o quê? Ele era sempre racional, era um cara que tinha essa visão. O que Deus tem para mim? Se ele me deu aquele sonho que até meus pais se curvariam diante de mim, então Deus tem coisa grande e eu acredito e ele tem fé. Ele passou, você pode ter certeza, ele passou muitas provações, mas ele jamais foi questionar a Deus o porquê. Mas no final ele entendeu
qual era a vontade de Deus sobre tudo aquilo que ele estava passando. E a vontade de Deus era que ele estivesse aonde ele estava para simplesmente salvar a família dele da fome. Não é verdade? Então nós temos que começar a pensar desta maneira. Para se ter uma resposta correta, precisamos descobrir o ponto de vista de Deus. Creio que Deus se preocupa com os nossos sentimentos, mas muito mais com as nossas ações, pensamentos e palavras. Isso aí é uma chave, amados. Marca aí. Creio que Deus se preocupa com os nossos sentimentos, mas muito mais com as nossas ações, pensamentos e palavras. Porque aqui, se a gente agir com emoção, nós vamos fazer muitas besteiras. Mas se a gente agir com racionalidade, olhando o ponto de vista de Deus, nós vamos buscar fortalecimento para passar, dando glória a Deus. Não encontramos na palavra de Deus nada como devo me sentir. Os ensinamentos são claros sobre como devemos nos comportar, como devemos pensar e como devemos falar. A razão disso é que Deus sabe que de nada adiantaria ordenar como o homem deve se sentir, já que ele nos criou incapazes de obedecer esse tipo de ordem. Não há como decidirmos como vamos nos sentir. O que ele está dizendo aqui, nos ensinando? Que as emoções elas vão aflorar. Então não tem como a gente prever qual vai ser a nossa ação, reação ou o que nós vamos falar diante de uma circunstância emocionalmente que não vai nos abalar profundamente. Então por isso que Deus, já conhecendo a nossa natureza, não disse isso. Por quê? Porque cada um aqui é um mundo dentro de um mundo. Você tem o seu próprio mundo dentro deste mundo. Então tem um momento em que você é que dita as regras dentro de você. Então você é que tem que mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, de encarar as situações. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem muitas mães aí que estão imaginando aquela situação que eu coloquei aqui. Deus é mais se meu filho morrer. Eu perco até as estrudeiras, eu sou capaz até de fazer uma grande besteira. Você está vendo? São guiadas pela emoção. Como eu já disse, já imaginou aquele povo que era perseguido? Hoje nós temos liberdade aqui no Brasil de colocar a nossa Bíblia embaixo do braço e ir para qualquer lugar. Mas tem países aí que a Bíblia não pode nem entrar, que eles têm que se esconder para ouvir a palavra de Deus, para fazer reuniões, e quando eles são descobertos ou eles são denunciados, eles são presos, apanham, muitos deles morrem na frente dos outros, mas eles o quê? Não negam a fé. Por quê? Porque esses aprenderam a ter uma raiz na rocha, que é o Senhor Jesus. Ele não morreu, ele foi colhido, chegou o tempo dele. Mas Deus ainda tem propósito para a sua vida aqui na terra. Deus tem muitos propósitos nas suas vidas aqui na terra. Então nós temos que aprender a trabalhar com os nossos pensamentos, com a racionalidade. Emoção, pode sim, emoção, como eu já falei, chora, extravasa. Não pensa, não haja, não fale naquele momento, simplesmente chore, ou então fica ali quietinho e vai conversando com Deus, vai conversando com Deus, vai pedindo Ele para te confortar e para te fortalecer e colocar os pensamentos, te dar a direção no norte. Não é para quê, mas não é por que aquilo aconteceu ou que Deus deixou acontecer, mas é para que isso aconteceu, Senhor. Onde que o Senhor está me capacitando? O que o Senhor quer me mostrar? É assim que nós devemos pensar. Se você acha que não tem capacidade, comece a orar, que é o Espírito Santo que vai te guiar nesse propósito aí. Não encontramos na palavra de Deus nada como nos devemos sentir, como nos devemos comportar, como devemos pensar ou como devemos falar. A razão disso é que Deus sabe que de nada adiantaria ordenar ao homem do que ele deve sentir,
já que Ele nos criou incapazes de obedecer esse tipo de ordem. Não há como decidirmos como vamos nos sentir. Certas coisas que devemos decidir com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem, amados? De Deus. É o que eu falei aqui. Ora, pede o Espírito Santo. O que eu devo fazer? O que eu devo pensar, Senhor, nessa situação? O que eu devo dizer nessa situação? Como que eu devo falar? O que eu devo dizer? Peça um direcionamento. Nós somos criados por quê? Por fé. E como nós vimos aqui no domingo passado, na palavra que foi pregada aqui, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não sabemos nem de onde a gente veio, muito menos para onde a gente vai. Aqueles que são do Espírito são espíritos e são guiados pelo Espírito. Aqueles que são da carne vivem pela carne. Mas quem são espírito tem que procurar um direcionamento do Espírito Santo. É uma coisa ligando a outra. É por isso que aqueles que crerem e for batizado, porque Ele é aquele que sonda o nosso coração e Ele sabe verdadeiramente quem é que está enraizado em Jesus por amor da palavra. E o que é que Jesus nos ensina? Aquele que morre por amor a mim, aqui para nós ele perdeu a sua vida, mas para Jesus o que é que Jesus diz? Achá-la-á. Então nós temos que parar de olhar com os nossos olhos carnais e parar para imaginar e pensar como Deus quer que a gente age, com os olhos da razão. Para quê? O que o Senhor quer com essa situação que foi gerada na minha vida? Entendeu, amado? Deus nos dotou com capacidade de usar nossa vontade para fazer as nossas escolhas. Você tem o livre-arbítrio, a escolha de você. Satanás, sim, ele tenta influenciar você nas suas emoções para que através das suas emoções você tome decisões erradas, decisões que vão desagradar a Deus e que vão te afastar da presença de Deus. Satanás faz isso. Agora, Deus jamais. O Senhor e o Espírito Santo, Ele vai colocar em você um direcionamento ou palavras na tua mente, na tua atitude que você e no seu coração, que você deve analisar. É você que tem que tomar a decisão. Eu já ensinei aqui nesse altar que quando a gente está fraco, a gente precisa de uma libertação. Eu preciso me libertar do vício do cigarro. Aí eu estou lá, Senhor, me liberta, Senhor, me fortalece do cigarro, me fortalece da bebida, me fortalece de não sei o que lá, um vício forte que você tem. Me fortalece, me liberta. Ele não vai libertar você, mas todas as vezes que você estiver cometendo aquele ato do vício, ele vai estar acusando na tua mente que você tem que tomar a decisão de querer parar. Aí ele vai te fortalecer. Ele não é Satanás para tomar conta das suas emoções e conduzir você nas suas decisões. A decisão, ela é íntima e pessoal. A diferença é essa, que muitas pessoas esperam Deus ir lá e como um milagre tirar o vício da pessoa. Ele vai enfraquecer aquele vício, mas a pessoa que vai falar de si, não, chega, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vejo mais pornografia, eu não uso droga, eu não traio mais, eu isso e eu aquilo. É uma decisão, é uma atitude. E aí o Espírito Santo vai te fortalecer. Porque o que muita gente faz? Ele ora, Senhor, me fortalece, me liberta desse vício. Mas não dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar no coração. Aquilo ali é só da boca para fora. E ele é aquele que sonda o coração. Então, dentro do coração, ele sabe que o cara ama mais o vício do que o se livrar do vício. Se livrar de uma lembrança passada que ao mesmo tempo que machuca, mas ele gosta de estar lembrando daquilo ali. Então ele cria o quê? Um elo, uma corrente, ele fica preso, aprisionado. Aí quer se libertar, mas
ele não declara com o coração aberto e com toda a força que ele quer ser libertado daqueles vícios dele. Então ele acaba aprisionado. E o Espírito Santo está sempre ali, só mostrando. Mas a decisão vem de você. Podemos decidir o que fazer, o que pensar e o que dizer. Os sentimentos são controlados ou são consequências dos? Diga comigo. Os sentimentos. Bora mais. Os sentimentos são controlados ou são consequências dos nossos pensamentos. Tudo começa aqui, ó, na nossa cachola. E se você não aprende a controlar a sua cachola, os seus pensamentos, aí é onde os demônios vão agir em você através das setas, porque eles não podem tomar o seu corpo, eles não podem possuir se você estiver selado com o Espírito Santo, mas eles podem influenciar. E aquele que verdadeiramente só é crente dentro da igreja, mas fora daqui não é, esse aí pode estar possuído sim. Tá? Então existe um tipo de influência que é chamada de irradiação. Eles controlam o crente como se fosse uma marionete por irradiação. Ele não entra no corpo da pessoa, mas ele já começou a aprisionar o quê? Seus pensamentos. Isso é forte, irmãos. Por isso que a gente, quando a gente vai orar lá em Efésios 6, 10, ele fala do capacete da salvação contra os dardos inflamados do maligno. Porque, ó, está tudo aqui. Tudo aqui. Qual é o equipamento de proteção do motoqueiro? O capacete. O restante é o asfalto e os ossos dele. Mas a cabeça, protegida. Ou palavras que dirigimos a nós mesmos. Mais à frente vou abordar esse assunto. Qual tipo de palavra que você aborda ou fala de você mesmo? Você costuma se julgar, dizer para você assim: ah, eu sou fraco, ah, eu sou medroso, ah, eu sou frio, ah, eu sou burro, eu sou ignorante mesmo. Qual é a ordem que você está dando para o seu cérebro? Que você é aquilo que você diz que você é, mas. E não existe aquele negócio de pau que nasce torto vai morrer torto, não, que você não é pau, você é gente. E se você é gente, sempre tem a capacidade de haver uma mudança dentro de você, desde que você dê espaço para o Espírito Santo trabalhar e te limpar. E aí ele mesmo, ó, com o poder de Deus que ele tem, ele vai e desentoca. E você passa a ter um caráter reto. Então não existe essa de, eu sou ignorante, vou morrer ignorante. O cristão, ele é cristão para ser transformado. Transformado no falar, transformado no vestir, transformado no agir, transformado no pensar. Para que não seja influenciado por Satanás e seus demônios. Por desígnio de Deus, nossos sentimentos ou emoções são reações involuntárias aos pensamentos que ocupam a nossa mente e as palavras que nos afloram aos lábios, principalmente as que dirigimos a nós mesmos. O controle das emoções depende diretamente do controle de quem, amados? Nossos pensamentos e palavras. Exatamente. Qual é o tipo de pensamento que você tem? Qual é o tipo de palavra que sai da sua boca para você mesmo? Porque quanto mais a gente pensa e quanto mais a gente fala, a gente afirma, mais a gente se transforma. Mais a gente se torna naquilo que a gente pensa ser. Então, se você que acha que é pequenininho, se você acha que você nunca pode estar aqui pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, comece a declarar para você que você é uma pessoa sedenta pela palavra de Deus e para pregar o Evangelho, para orar, para fazer cura e libertação na vida das pessoas. Comece a declarar isso sobre a tua vida, para você ver o que vai acontecer com você daqui a um tempo.
a transformação que vai haver. De certa forma, os nossos sentimentos são semelhantes aos nossos sonhos. São provocados por nossos pensamentos, porém não são racionais ou confiáveis. Com os sonhos, nossos sentimentos revelam muita coisa a nosso respeito, pois espelham o nosso subconsciente. No entanto, não devemos confiar neles para orientar as nossas decisões e nem valorizá-las demasiadamente, pois podemos correr o risco de perder a objetividade, caindo no mundo de introspecção e misticismo. Outro perigo: deixar os sentimentos se multiplicarem. Um sentimento negativo tende a gerar outros sentimentos negativos. Se você declara que você é fraco, logo os seus pensamentos vão declarar, além de fraco, você vai ser o quê? Medrosa, né? Porque o medo, ele tanto pode ser usado para nos fortalecer e nos levar para um nível mais forte, como ele pode também ajudar a te matar, gente. Então, se você declara que você é uma pessoa fraca, uma pessoa vitimista, que todo mundo quer pisar em você, magoar você, você está dando liberdade para os seus pensamentos enfraquecer a tua força, enfraquecer você cada vez mais. Uma expressão pode gerar um sentimento de culpa por estar deprimido. Especialmente o crente pode se sentir culpado, porque crente não pode ser assim. Você já ouviu falar na palavra que as pessoas dizem assim? Você fala assim: ai, gente, eu fui no médico e eu descobri que eu estou com depressão. Aí vem o filho de Belial e olha para você e fala bem assim: mas crente não tem depressão. Aí, além de tudo, você já está com esse sentimento de depressão gerado dentro de você, ainda vem o filho de Belial para jogar uma pedra na tua cara. Porque quando ele declara isso, que crente não pode ter depressão, o que ele está fazendo com você? Está confrontando com você com a fé. O que isso vai gerar em você que já está depressivo? Mais fraqueza espiritual ainda. Olha como é forte esse negócio dos pensamentos. Então a gente tem que aprender. Se você se acha vítima de todo mundo, da sociedade, então começa a declarar, ora nas suas orações. O Espírito Santo me torna uma mulher verdadeira guerreira do Senhor. Me torna uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que não tem medo de sair daqui de Brasília para ir pregar o Evangelho do Senhor, fazer missão lá nos Cafundó da Bahia, para lá, onde a idolatria, né, é grande e a perseguição também. Aí você vai ver a transformação anticoncepcional. Negar os sentimentos negativos, o direito de se reproduzirem e dominar as nossas vidas. Anticoncepcional emocional, né? Ou seja, o antídoto aqui, esse anticoncepcional aqui, é o antídoto para você vencer esses pensamentos que podem te levar para frente, podem estagnar você ou podem te levar para o buraco. Negar os sentimentos negativos, é aquilo que eu já falei para vocês aqui. Você traça uma meta. Essa semana eu vou pedir um pastor para eu levar pelo menos uma palavra de saudação lá na igreja. Aí quando você acaba de pensar assim, Satanás vai lá do outro lado do seu coração e fala bem assim: e se ele não deixar? Você vai ser envergonhado. E se na hora de você levar lá, você esquecer o que você ia falar, vai ser envergonhado, ainda mais agora que ele colocou a live aí, aqui muita gente vendo, e aí o que acontece? Você mata aquilo que o seu coração estava com vontade de fazer.
Por quê? Porque Satanás foi lá do outro ladinho e jogou as setinhas dele. E aí você, ó, o que você tem que fazer? Negar os seus sentimentos negativos. E o que é isso? Está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento não é meu. Não admitir sentimento de culpa. Por exemplo, se eu fosse um crente mais espiritual, não teria esse tipo de sentimento. Aí você não veio falar com o pastor que queria trazer uma saudação porque ouviu a voz de Satanás e ainda assim você cria um sentimento, um pensamento de culpa. Depois, aí o outro irmãozinho foi lá e falou bem assim, pastor, você me dá a oportunidade, aí o irmão está aí, o crente está aí vendo o outro aqui, que teve coragem, e ele fala bem assim, era para ser eu, né? Aí eu não tive coragem, aí veio o sentimento de quê? De culpa, eu sou incapaz. Olha como Satanás é astuto e vai massacrando o teu ministério. Então, jovens, se liga que vocês ainda têm uma caminhada muito grande aí nos caminhos do Senhor. E a batalha, ela é real. Como podemos controlar os nossos sentimentos? Olha, isso aí é importante, hein? Marca aí. Só podemos fazê-lo indiretamente na medida que pensamos e falamos do modo correto. Como é que a gente age com nossos sentimentos? Trabalhando dentro de nós o sentimento correto. Se ele está gerando sentimento de culpa, você tira aquilo ali de você. Não, simplesmente eu não estava preparado para falar com o pastor daquela vez, mas na próxima eu vou falar e eu vou lá e eu vou fazer. Está vendo aí a diferença? Você está determinando na tua vida, você já está dando ordem, voz de comando para a sua mente, para o teu espírito, para a tua alma, que você vai vir e vai falar. E aí na outra vez, meu amado, não tem Satanás que te para. Você, quando vem aquele sentimentozinho, você já coloca o capacete da salvação e fala, sai fora, porque agora eu vou servir ao Senhor. E a partir do momento que você vai mudando as atitudes, você vai se fortalecendo nelas também. Começamos a nos sentir melhor quando corrigimos a nossa forma, a nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre nós mesmos, a respeito dos outros e das circunstâncias que nos cercam. Quando você começar a pensar sobre Deus, o que Deus está querendo comigo, deixando eu passar por essa situação? Você pensar sobre você mesmo, a respeito dos outros e das circunstâncias que nos cercam. Você tem o hábito de parar para pensar? Ou você simplesmente age pela emoção, pela razão e pelo momento? Não, na hora que aconteceu, eu sei o que eu vou fazer. Ali eu decido. Então, quando você começar a parar para pensar sobre isso, você vai se fortalecer de uma maneira melhor. Há mais de 100 anos, Charles Finney, evangelista e teólogo, afirmou: estou consciente de que não consigo, por meio de um esforço direto, sentir-me como quero e como quero. Sei que meus sentimentos e todos os estados e fenômenos da sensibilidade são apenas indiretamente controlados por minha vontade. Por um ato de vontade, eu posso ordenar ao meu intelecto que considere certos fatos, e dessa maneira posso afetar a minha sensibilidade e produzir um determinado estado emocional. Provérbios 23:7 diz: como imagina a sua alma, olha aí, pode marcar isso aí, ó. Provérbios 23:7. Assim como imagina a minha alma, assim ela é, assim ele é, assim eu sou. Então o Carlos Finney está nos dizendo aqui o seguinte, que quando você quer lidar direto com a razão e os seus sentimentos, você perde feio. Então você tem que sair, analisar e dar sugestão. Que tal se ao invés de eu agir com imparcialidade ou com raiva, com ira, com ódio, eu me acalme, respire, para depois eu ver o que eu vou fazer. Aí você está começando a dar, fazer igual a água. O que a água faz quando ela encontra um obstáculo?
ela simplesmente desvia dele. Coloca seu dedo lá, ela vai desviar dele. Coloca uma pedra lá, ela vai desviar dela. Ela não vai ficar lutando com aquela pedra, ela vai desviar e vai seguir adiante. Esta passagem deixa claro que os sentimentos, as paixões e o comportamento do homem são determinados por nossa maneira de pensar. As autoridades no assunto afirmam que os nossos pensamentos determinam como iremos sentir e nos comportar. Se isso é verdade, precisamos aprender a pensar corretamente. Muitos vivem pensando de forma destrutiva há tanto tempo que nem percebem mais quando seus pensamentos são negativos, críticos e prejudiciais. Olha aí, ao nível que a pessoa chega. Muitos vivem pensando de forma destrutiva há tanto tempo que nem percebem mais quando seus pensamentos são negativos, críticos e prejudiciais. Para ele, os pensamentos negativos já são normal. É uma forma que ele adquiriu, uma forma de viver. E aí ele não consegue mais mudar isso aí facilmente. Por quê? Porque aquele que mente, ele chega num nível tão grande que as mentiras dele já são criadas na sua mente como verdade. E não tem quem mude. Você está vendo que é mentira, você está mostrando para a pessoa que é mentira, mas ela não consegue tirar a cegueira dos olhos. Para ela é real. Para ela, aquela situação é verdadeira. É por isso que mulheres, elas criam gestação sem elas estar grávidas. Elas não podem ter filhos, mas o desejo delas é tão grande que o pensamento delas gera isso aí. Ela cria uma gestação imaginária. Você sabe o que acontece, amados? Para você ver o poder do pensamento. Os seios crescem, a barriga cresce, ela sente todas as reações, porque ela vai na internet. O que uma mulher grávida sente? Ela começa a sentir todas essas reações. E aquela ilusão só vai cair por terra quando for chegando os meses e ela tiver que tirar aquilo ali e aí não ter nada lá dentro. Mas olha como o pensamento é. É tão forte isso aí que o que ele está dizendo? Tem gente que acostuma a viver na negatividade, nos pensamentos críticos e prejudiciais, que ela toma aquilo ali como se fosse positivo, como que aquilo ali fosse real. Então, qual é a importância da gente estar no estudo desse aqui? Porque você está sendo confrontado. Se você tem esse tipo de atitude e você quiser mudança, você tem que querer. Lá no começo da apostila falou que você tem que querer. Se você quiser mudança, você vai ser confrontado e vai começar a corrigir esse tipo de pensamento. Além desses fatores, existe influência satânica. Ele sabe que os nossos pensamentos são importantes, sabe que se conquistar a mente do homem, conquistou todo o homem. Mente, sede da alma. Por isso procura alimentar-nos de pensamentos distorcidos, enganosos, confusos, para nos deixar desanimados, derrotados e com senso de condenação. Ele sabe que não possui argumentos que possam competir com a palavra de Deus. Por essa razão, nos incentiva a pensar meias verdades, que não refletem o que sentimos quando estamos deprimidos. A seguir, constrói com argumentos fortes, com base em fundamentos errados, falsos, algumas mentiras que ele mesmo usa. Você fracassou e por isso será sempre um fracasso. É melhor desistir de seus planos. Deus não responderá às suas orações. Nunca responderá. Você está perdendo tempo orando assim. Deixe disso. Você deve pensar. Você teve um pensamento impuro, logo você é impuro e sempre será impuro, já que não consegue mesmo mudar, porque se entrega aos seus desejos e curte a sua impureza um pouco. Você disse que perdoa aquela pessoa, mas está sempre com esse sentimento de ódio novamente. É melhor reconhecer que não adianta. Afinal, ela não merece mesmo o seu perdão. Isso tudo aqui são setas de Satanás.
É fácil perceber os erros contidos nestas frases, quando as vemos por escrito, mas quando nos sentimos deprimidos, inúteis e contaminados, essas afirmações parecem confirmar a opinião que já temos de nós mesmos ao nosso respeito. Não conseguimos enxergar que Satanás está tentando nos desistir da luta para que ele possa vencer. Qual é a solução? Troque os pensamentos errados por pensamentos corretos. Troque palavras destrutivas por fortes afirmações da verdade. Todos nós conversamos dos lábios, e o meditar no meu coração sejam agradáveis à tua presença. As melhores palavras são aquelas que encontramos na Bíblia e nas afirmações que fazemos baseados nas verdades bíblicas. Vós já estáis limpos pela palavra, a água de Deus. Hebreus 13:5. Pois ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Está ligado, amados? Então, vamos nos fortalecer, vamos estudar mais, vamos ler mais a palavra de Deus para adquirir conhecimento e sabedoria de como se livrar das astutas ciladas do inimigo. Vamos fazer isso para que a gente siga em frente e que a gente desenvolva pensamentos e atitudes que nos fortalecem contra as astutas ciladas do inimigo. E eu falo para você, desde jovem, Satanás vai colocando hábitos corruptos dentro de você. Então, se você é um jovem esportista, como nós temos aqui na igreja, permaneça com o pensamento de que você tem um futuro bom e um futuro promissor, e que Deus, através do Espírito Santo, guarda você e vai desenvolver cada vez mais o seu talento, mas sempre coloque isso no final, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Porque enquanto você, seus pais estão te trazendo para a casa de Deus, estão ensinando vocês como que vocês devem se comportar, caminhar, porque esse mundo ele jaz no maligno. E para desviar das coisas de Deus para a fama e para o dinheiro, corrupção é rapidamente. E aí depois, quando estiver afundado, né, quando for lembrar da onde se desviou dos caminhos do Senhor, dos caminhos dos pais, que os pastores estão ensinando, já pagou um alto preço. Então você, não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu objetivo, eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei até onde Deus vai te levar, mas eu sei que o caminho certo é você permanecer firme na rocha que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Se coloque de pé, aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor. Devolvo a palavra aqui para o pastor. Glória a Deus. Amém, amados? Nós já estamos bem pertinho de encerrar esse estudo. Temos aí mais uma quarta-feira para finalizar. E o bom é que tudo que está sendo ministrado aqui está ficando no meu perfil lá no Facebook. Então, os irmãos, quando quiserem lembrar, lembra aí no Facebook, verifica o que foi falado, note novamente para não ficar disperso. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, pedimos nessa noite que esteja nos conduzindo em direção aos nossos lares, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, Pai, o nosso final de semana que se aproxima, nos deu a noite de sono abençoado. Guarda, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Vai em direção, Senhor, aos teus filhos que estão, Senhor, nos seus lares, participando desse culto. Que o Senhor nos dê graça, conhecimento da tua palavra, que possamos nos revestirmos de toda a autoridade e poder. Pai, se aproxima o grande dia da festa na qual o Cordeiro, Senhor, sacrificou a sua própria vida por amor a cada um de nós. E nesse domingo de Páscoa que se aproxima, cada um de nós possamos relembrar o feito que Jesus fez na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Que nós sejamos agradecidos por termos o privilégio na qual o próprio Senhor Jesus nos deu de nos aproximarmos cada vez mais do Pai Celestial. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos seus lares. Que nós sejamos, Senhor, cada vez mais fortalecidos na Tua palavra e no Teu poder. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e unidos, e com toda a igreja do Senhor Jesus unida na face da terra. E nós, servos, comunidade cristã, dizemos: seja servo, seja livre. Que Deus abençoe a todos.